Uma saudação especial a todos, estamos aqui direto da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. O Café com Letras vem para cá e se integra no maior evento literário da cidade. Já se encontra aqui conosco a Monja Cohen. Uma honra tê-la conosco aqui, Monja. Um prazer, Fábio, estar com você. A senhora veio para cá e mudou a energia. Não só da Praça Dante Alighieri, mas da cidade. Todo mundo fala da senhora, pedidos de fotos aqui já na chegada. Foi difícil conseguirmos nos instalar aqui e fazer as fotos, mas por um motivo bom. A senhora basicamente contagia aqui uma troca de carinho entre todos na feira. É isso mesmo, eu sinto que é sempre um carinho quando alguém se aproxima e diz assim, posso tirar uma foto com você? E as pessoas aqui são muito educadas, muito gentis. Elas se aproximam, a senhora se importa? Posso fazer uma foto? É de uma gentileza que é muito emocionante até, viu? É bem bonita. Ontem nós conversávamos com Alan Castro e vocês fizeram uma parceria, inclusive, na poesia, mas à luz também. Aí tá o Alan Castro, ó, já passando aqui ao fundo da gravação. A senhora foi citada no programa ontem. Como é que tem sido essa parceria na poesia também em torno da filosofia budista, a qual nós vamos aprofundar também no nosso bate-papo? Pois então, eu conheci o Alan Dias Castro num encontro de Zen e Yoga. E eu tenho um grande amigo que é um praticante, é um professor de yoga, e fizemos uma prática de yoga e no final ele chamou o Alan para falar umas poesias. E eu fiquei maravilhada. Esse jovem, cabeludo, barbudo, de uma profunda filosofia de vida, questões existenciais maravilhosas. Eu falei, pois que bonito! E aí depois ele me telefonou, me mandou uma mensagem se eu faria um livro com ele. Eu falei, claro que faço. Foi imediato, com certeza faço. A propósito, estou mostrando a capa aqui, a nossa produção já pegou, eu estou com o livro aqui, a senhora vai autografar para mim depois. Nesse momento, a senhora atrás, nós conversávamos aqui, a senhora chega numa cidade muito vocacionada ao trabalho. Sim. E que muitas vezes essa origem colonial, ela muitas vezes não se permite ao lazer, ao descanso, até a discussão do turismo. O turismo em Caxias do Sul e tal, as pessoas, pois é, temos que descansar, temos que vir à praça, temos que... Como é que a senhora avalia também isso? Às vezes a gente se esquece. E aí que surge o que a gente chama tanto hoje em dia de burnout. Porque o que é o burnout? A pessoa se queima os fusíveis da mente, né? Porque está exagerando, está trabalhando demais. Não está se lembrando da importância das pausas. Quando nós falamos, há pausas. A música tem pausas. Tudo tem pausa e a gente precisa dar pausa para o nosso corpo e nossa mente. Passear nos parques, andar a pé, ficar momentos sem fazer nada. É importante isso. Tem que meditar? Então não, meditação é outra coisa. Mas você pode andar, respirar. Essa praça é tão linda. Tem uma araucária maravilhosa aqui na minha frente, tem outra aqui atrás, tem essa igreja catedral que é belíssima. Quando eu cheguei ontem, os sinos estavam tocando e depois teve um canto maravilhoso. Então, a gente apreciar a vida. Onde está um raio de sol que bate de leve na sua face agora? E às vezes a gente não percebe isso. É dar atenção àquilo que nos nossos 5 sentidos nos permitem observar. Sentir a brisa, como você falou, aqui de repente está sol, aí escurece, chove. Que gostoso apreciar as várias estações, as crianças gritando, está tendo um jogo aqui de palhaços. É um sinal de vida, né? Está tudo vivo. A praça está que é uma beleza, gente. A senhora comentou comigo, inclusive, que em São Paulo integra um conselho de interreligiosidade. Aqui nós temos uma tradição católica e já aflorando muito as chamadas igrejas evangélicas. A senhora vem de uma filosofia budista. Como é que a senhora vê também as possibilidades de, na religiosidade, buscar uma paz de espírito, digamos assim? Eu acho que é muito importante. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo criou esse grupo Fórum Interreligioso. E eu sou uma das representantes do budismo no Fórum Interreligioso. Então tem outros monges budistas, nós temos pai de santo, mãe de santo do candomblé, temos pessoal da Umbanda, temos pessoal do judaísmo, temos rabinos, temos sheiks do islamismo, temos pessoas os povos originários, né, os xamãs dos nossos povos. Todos nós juntos temos um propósito em comum.
a paz, a harmonia e a libertação das amarras de sofrimento do ser humano. As religiões de matriz africana também têm uma presença muito forte aqui, não só em Caxias, mas no Rio Grande do Sul, né? Então, são muito importantes. E a gente não pode desqualificá-las, que às vezes há grupos que desqualificam, né? Então tem grupos novos surgindo, e esses novos grupos têm uma tendência a dizer que os outros não prestam, só o meu presta. E isso não faz parte do encontro interreligioso. Um diálogo interreligioso é você ouvir pontos de vista diferentes do seu, compreender e não querer convencê-lo do seu ponto de vista. Por isso que antigamente eu dizia, se não tiver uma pessoa mais de 25 anos de prática religiosa, se for fazer parte do encontro interreligioso, não vai entender. Claro. Porque vai querer convencer o outro do seu ponto. Não é convencer, é acolher, é reconhecer que é um ser tão religioso quanto você, com outra linguagem, com outras formas de culto, mas com uma sabedoria ancestral tão bonita que a gente não pode descartar. Nas suas redes sociais, isso é interessante, a senhora tem um apelo nas redes sociais muito forte. E a propósito, se não me engano, foi um vídeo, não necessariamente de hoje, mas recente, da senhora problematizando até a morte, o medo da morte. E que é algo que as religiões também tentam explicar e as pessoas, de uma forma ou de outra, sempre procuram alguma explicação sobre isso. Ninguém atende de uma forma objetiva. E a senhora apela muito ao seguinte sentido: vamos nos preocupar mais em viver do que necessariamente em ficar com medo da morte, né? Enquanto vivo, vivemos. Na hora de morrer, morremos. Não adianta ficar na vida pensando, como é que será que eu vou morrer? Quando que eu vou morrer? Será que eu vou sofrer? Não sei. Nós não sabemos e não saber é bom. Em vez de eu preciso saber tudo, não saber é melhor. Porque aí você tem a surpresa. Como será? Não sei. Buda, ele morreu com 80 anos de idade, o personagem histórico da minha ordem religiosa, né? E quando ele estava nos seus últimos minutos, ele disse assim: não se lastimem. Tudo que começa inevitavelmente termina. Não é meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então nós vivemos pelos ensinamentos dos mestres. Quem é cristão, católico, vive os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Não é que ele reencarna e está aqui. É os ensinamentos dele que tem que se tornar a sua própria vida. Se perpetuam, né? Se perpetua em cada um que pratica aquilo que ele ensinou e que deixou como legado. No budismo é a mesma coisa. No islamismo é a mesma coisa. Não é o profeta Muhammad, que Allah o tenha, que vai aparecer aqui de repente. São os seguidores de Allah que, lendo os livros sagrados, vão entender, mas tem que saber entender. Por que a Igreja Católica não recomenda muito que a gente leia a Bíblia? Porque ele acha que a Bíblia tem que ser interpretada de forma correta. E não é qualquer pessoa que entende, porque é uma linguagem muito antiga. E as analogias são antigas. Então é recomendado que o estudo bíblico seja feito com teólogos, com padres, com religiosos, com especialistas. E não você em casa sozinho, querendo interpretar que pode interpretar errado. Eu acho isso muito interessante, sabe? Como é que nós estudamos os textos clássicos das nossas tradições com especialistas da área, que vão abrindo nossos portais de percepção e consciência. E do ponto de vista do budismo em si, o que ele pode propiciar, vamos dizer, o sujeito, que o Brasil tem muito disso. O sujeito é católico, mas frequenta o candomblé, vai no centro espírita e tal, e tem aquele que gosta de fazer meditação, ou que pratica yoga, que é algo que está muito popularizado, digamos assim. Que proveito, digamos assim, a população, de modo geral, pode tirar para o seu dia a dia do budismo? Nós podemos apreciar as coisas que têm a ver conosco, com a vida humana. A meditação não é uma coisa só do budismo. A meditação existe em todas as tradições espirituais. Como é que a gente senta e entra em contato com o seu mais íntimo, com o sagrado em você? Você veja, no yoga fala namastê, que quer dizer o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você. Nós reconhecemos que cada pessoa que encontramos é a manifestação do sagrado? É isto. Como é que somos mais gentis? Como é que acolhemos melhor? Como é que cuidamos da natureza? Porque a nossa vida interdepende de todas as outras formas de vida. Isso é um pouco do budismo. Buda significa aquele que acordou, que despertou. Ele não é uma deidade. É o ser que acorda, que desperta e percebe que estamos todos interligados, interconectados e por isso fazemos o bem. Escolhemos fazer aquilo que é benéfico não só para mim, mas para nós. É sair da primeira pessoa do singular e entrar na primeira do plural.
Nós, aqui na praça, estamos bem. Nós estamos tendo a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Nessa praça belíssima, quando eu cheguei ontem, a igreja estava badalando os sinos. É tão lindo. Vocês vêm ouvir às 6 horas da tarde. Essa igreja badala os sinos, gente. Vem ouvir. Só isso nos purifica. E isso é budismo. Não é dizer, não, você tem que ir no meu templo praticar do meu jeito, não. Pratique o bem na sua vida. Porque a senhora traz à tona, nessa sua última frase, um fator interessante. O sujeito acredita que está praticando a religião só naquele momento. Não. Ou no culto, ou no encontro, ou nas ações. Não, a religião ou a religiosidade, ela precisa estar o tempo inteiro, né? Na vida, em cada gesto, em cada olhar, em cada compra que vai fazer. Será que eu estou comprando de uma empresa que é honesta, que é correta, que cuida de seus colaboradores? Será que o produto que eu estou usando é saudável para nós como humanidade, para a terra, para a água, para os ventos? Então tudo isso faz parte de ser religioso. Uma vida espiritualizada é uma vida que cuida de tudo que você faz, o que você come, mas não é porque tem que ficar vigiando, não é uma coisa assim que é horrível, né? Mas é ser mais leve com o mundo e com a vida. A propósito, como é que é a sua dieta? Que isso também é algo muito discutido. Hoje em dia, com vegetariano, vegano, uns demonizam a carne, outros dizem que pode comer, enfim. Há uma popularização e até para o bem, porque no sentido de dialogar até com a longevidade. Como que é a sua alimentação como monja? Não, a minha ordem religiosa é aberta, tem várias possibilidades. Mas a linhagem do meu professor, que eu sigo, tudo é vida. A alface é vida, a cenoura é vida. Na hora que você arranca uma cenoura da terra, você está matando. Ela está gritando, só que a gente não ouve o grito como boi na hora que você enfia uma faca nele. Mas tudo está vivo. Então nós temos que respeitar os alimentos que chegam até nós, respeitar aqueles que trabalham na produção de alimentos, não discriminar e não dizer que só o que eu faço é bom. Temos escolhas diferentes para momentos diferentes da nossa vida. Eu já fui vegana, já fui vegetariana, hoje eu como de tudo. E a gente não ofender ninguém. Você vai na casa de alguém e diz, não, isso eu não vou comer? Coitada, a pessoa fez com carinho, né? A gente saber respeitar. E também respeitar o seu corpo, as suas necessidades que mudam. Eu não tomo mais leite na mamadeira, como eu tomava quando era criança. Claro, a gente claro. muda. Claro, tem muito disso. A senhora vem para uma região aqui que a alimentação é muito farta. Inclusive, nós discutimos aqui dicas de restaurantes, né? Exato. A senhora pareceu muito impressionada com a polenta brustolada. Que maravilha! A polenta feitinha na brasa, não tem gordura. Eu adoro polenta. E essa foi a melhor que eu já comi, foi aqui. Adoro. A comida de vocês é maravilhosa e é muito saudável. É, exato. E é interessante isso também, muitas vezes a comida que é industrializada, o mesmo tipo, mas orgânico, ela tem um outro significado e acaba fazendo bem, né? E tem outro sabor também. É muito bom que a gente possa escolher os alimentos. Mas isso ainda é uma minoria privilegiada do mundo, né? Até por causa do custeio, né? Exato, porque tem muita gente que não tem como escolher. E também a gente também tem que incluir essas pessoas no nosso olhar. E o que podemos oferecer? Nas escolas públicas, que tipo de lanche está sendo dado, não é verdade? Que estamos educando crianças a comer. E o que podemos oferecer? Eu tive esses dias lá em São Paulo, teve um encontro de bibliotecas públicas. E tive uma jovem que me entrevistou, que ela disse que com 4 anos e meio fugiu de casa. Nossa. E ela se escondia numa biblioteca pública. Ela é hoje professora de Direito. E ela disse, ela aprendeu a ler na biblioteca, com a bibliotecária. E os grandes amigos dela são os livros, que fizeram ela, quando estava triste, sozinha, abandonada, ela encontrava esse amigo na leitura. E isso é muito importante quando a gente pensa que a gente está numa feira de livros. É para você ter amigos aqui, pessoas que você dialoga com eles, que você poderia não encontrar pessoalmente, mas que você pode dialogar com os livros. Sabe, é bonito isso. E aprender e também discutir. Não concordo. Não é concordar com tudo. Claro, exatamente. Monja, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira conversando e até eu vou lhe chamar aí pelo Instagram, se a senhora puder, às vezes, responder as mensagens, que é muito legal poder ter esse diálogo e lhe acompanhar. E eu gostaria que a senhora deixasse um recado, algo de afetividade, que, em última análise, tranquilize o pessoal aqui mais agitado da Serra Gaúcha que está nesse ambiente de Feira do Livro.
Tem duas coisas que eu acho muito importante a gente conversar e falar. Primeiro, a juventude é cada vez melhor e não pior. Então parem de falar que a juventude não é boa, porque ela é maravilhosa. A infância está num outro momento, é uma outra geração que está vindo melhor do que a anterior. Então vamos respeitar os nossos jovens, as nossas crianças e dar esse espaço para a tecnologia, não controlá-los, mas que eles sejam capazes de controlar a tecnologia para o bem, sempre para o bem de todos os seres. E a minha sugestão a todos nós, e isso inclui a mim também: acorda, desperta, vive com plenitude, aprecia cada instante da vida. É tudo tão breve como essa brisa, passando aqui a nossa vida. Por que não apreciamos? Por que brigamos, discutimos, quando a gente pode discutir, sim, debater, dialogar, para criar condições para um mundo melhor, cada vez melhor. Uma honra, monja. Um prazer, Fábio. Muito obrigado. Então, desta forma, acabamos de conversar então aqui com a monja Cohen, que nos brindou com a sua presença, trazendo em última análise purificação, tranquilidade, afetividade a quem nos acompanha aqui nessa 41ª Feira do Livro. E nós aqui pela TV Câmara, no Café com Letras, retornaremos com mais entrevistados aqui direto da Praça Dante Alighieri. Fique conosco.